Subiu no telhado, né? Mas desceu e foi direto para a polícia. O homem teria agredido a namorada, que estava em cárcere privado. Policial penal sofre atentado em Vila Velha. A casa dele foi alvo de tiros. Professora atacada por pitbulls continua internada em Vila Velha. Ela passa bem. O dono dos animais foi autuado. O cliente queria comprar gasolina sem dinheiro. Ofereceu o celular como pagamento. A comerciante não aceitou e foi agredida. Polícia Federal vai investigar ataque sofrido pelo senador Fabiano Contarato. Uma foto de Contarato na praia com o filho foi alvo de comentário preconceituoso. E o voo de parapente foi parar no prédio na Praia da Costa. Os moradores ajudaram a socorrer o piloto que ficou agarrado na cobertura. Olá, amigos, bom dia. Olha só, o que esse homem está fazendo aí em cima do telhado, hein? Consertando as telhas que não é, né, Bruna? Pois é, não está consertando nada, não, tá? Essa cena toda aí, gente, é para fugir da polícia, tá? O motivo? Suzy Faria vai contar pra gente ao vivo agora. Suzy, explica essa história direitinho, minha amiga. Bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia, Georgia e amigos do TN. Esse cara foi parar lá no telhado porque queria evitar ser levado pela polícia até a delegacia. Imaginem que ele deixou a namorada, de acordo até com informações dela, muitos dias trancada em casa. E quando saiu, resolveu levar o filho dela, somente dela, para casa de parentes dele. Quando tudo isso aconteceu, ela conseguiu sair de casa, acionou a polícia foi até o local para pegar a criança. E acabou se desenrolando toda essa história desse modo. Mas quem dessa vez foi lá, conversou com a pessoa aí, com esse homem, ficou sabendo de todos os detalhes, é o meu colega Matheus. E ele é que vai falar agora pra gente tudo certinho nos mínimos detalhes. Vamos acompanhar. No telhado está Leone Rodrigues Vicente, de 35 anos, suspeito de ter mantido em cárcere privado e agredido a companheira com quem vive um relacionamento há 7 meses. Após agredir e ameaçar a mulher, ele teria pegado o filho dela e estava levando para casa de um parente sem a permissão da mãe. Nesse momento, a vítima conseguiu fugir do cárcere e chamou a polícia. Foram necessárias 6 viaturas para atender a ocorrência. De acordo com a polícia, quando chegaram ao local, deram voz de prisão a Leone. Nessa mesma hora, o rapaz puxou a companheira pelo braço, tentando arrastá-la para dentro da casa. Disse que precisava conversar com ela sem a presença dos policiais. Mais uma vez, eles deram voz de prisão a ele, mas ele resistiu de várias formas. Até correu para o lado da janela, colocou o corpo do lado de fora e gritava para quem quisesse ouvir que os policiais estavam agredindo ele e queriam jogá-lo de lá. Mas eles conseguiram puxar Leone pelas pernas. Mas em uma nova tentativa de fuga, o rapaz subiu para o telhado da casa e disse que se a polícia não fosse embora, ele ia se jogar de lá. A nossa equipe conversou com a mulher. Ele é um tipo de pessoa que as coisas têm que ser feitas como ele quer, na hora que ele quer. E se eu for contra, ele fica estressado. Então foi o que aconteceu. E por ele estar bêbado, ele começou a me agredir. Bastante ainda. E depois disso ele dormiu, a casa já ficou trancada a partir desse momento. E no outro dia, no domingo, eu fiquei também trancada o dia inteiro. Eu só consegui ter acesso aos meus filhos por volta de umas 8 horas. Ninguém conseguia entrar lá dentro, né? Só a filhinha dele que permitia. E quando ele saía para resolver alguma coisa, ele trancava por fora. No DML, o suspeito contou uma outra versão. Aí do telhado eu subi, por causa que os policiais chegou lá, aí eles começaram a falar, eu com a mão para trás pedindo para falar com ela, deixa eu conversar com ela só. Aí foi lá, os policiais não quis desse jeito, tava até meu amigo do meu lado lá, que ele viu, aí os policiais começaram a agredir eu. Bateu com o celular bem aqui na minha cabeça, ó, quebrou meu celular todinho na minha cabeça, chutou aqui com a botina, ó, pode ver que tá inchado, minhas costelas ficam me dando soco lá, eu com a mão pra trás dentro de casa. O único modo de eu sair de lá foi subir pro telhado e ficar lá quieto. A vítima registrou o caso na Delegacia da Mulher de Vitória. Leone foi encaminhado para o presídio.
Pois é, que situação terminou esse relacionamento aí, né? O homem que tentou ficar lá no telhado para se proteger, para evitar a polícia, desceu de lá, assim como a Bruna mesmo falou, direto para a cadeia. Ele foi para o plantão especializado da mulher, onde foi autuado, e agora deve passar por uma audiência de custódia, Bruna e George. Sorte que ele não caiu, né? Podia Ainda ter bem. terminado de forma pior. Verdade, deu sorte. Suzy, agora você tem informação que aconteceu aí num posto de combustível, uma história inacreditável, né? E tudo por conta de um pagamento. Como é que é? O rapaz que agrediu não tinha dinheiro para pagar, ofereceu um celular, foi isso? Exatamente, George. O cliente chega com um galão de gasolina na mão, vazio, querendo comprar combustível para levar para o carro dele, que tinha parado sem gasolina a alguns metros dali. Sem dinheiro, tenta negociar o quê? O próprio celular. Tenta forçar o frentista do posto a abastecer o carro ali, mas dando em troca aí o celular. O frentista, evidentemente, né, isso não se faz, a empresa não aceita esse tipo de coisa, rejeitou. Só que o cara começou a ficar exaltado, estava extremamente agressivo e acabou arrumando confusão no posto e agredindo uma comerciante de 22 anos de idade. Eu fui lá, conversei com a comerciante e ela contou tudo bem em detalhes de toda a confusão que aconteceu ontem em Itacibá. Vamos acompanhar a matéria. Lesão no olho, boca machucada e muita indignação. Assim está a Tainara, comerciante de 22 anos, dona dessa loja de conveniências que fica em um posto de combustível em Itacibá, Cariacica. Ela foi vítima desse homem de 25 anos, esse aí, que aparece contido pelos policiais militares. Ele também está ferido. Teria apanhado depois de agredir a comerciante. O fato aconteceu por volta das 2 horas da tarde de ontem. E o motivo da agressão é um tanto estranho. De acordo com o relato de testemunhas que estavam no momento, o homem, o agressor, chegou até o posto carregando um galão de combustível e queria convencer o frentista, o único que estava no local, em trocar o celular que ele estava pela quantidade de combustível que ele precisava, já que o carro estava parado próximo daqui. O frentista disse que não podia fazer isso, não era a norma da empresa. E aí começou uma confusão aqui no pátio. A Tainara, que trabalha aqui, é a dona desse comércio aqui, dessa loja de conveniência, tentou entrar para amenizar o problema. O homem só se exaltou. E quando ela pegou o telefone para ligar para a polícia, ele partiu para cima dela. Ela ainda estava com a atendente do CIODES na linha quando foi pega pelo cabelo e levou um soco no rosto. Nisso que ele veio para cima de mim, ele veio me peitando, tipo, me empurrando para trás com o corpo dele. Aí eu fui fazer assim, nisso que eu fiz assim, ele já pegou no meu cabelo, que foi até aqui. Pegou no meu cabelo e aí nisso que ele pegou no meu cabelo, começou a vir para cima de mim, comecei a me afastar dele, quebrou meu óculos, tá vendo? Ele amassou, na verdade, aí eu desamassei ontem, coloquei a lente no lugar, aí hoje quando eu fui colocar de manhã já soltou, tava frágil já. Quebrou meu cigarro eletrônico, que eu também tava na mão, aí foi. Outras pessoas que estavam no posto ajudaram a controlar o homem que, com a chegada da polícia militar, se acalmou. A comerciante, o frentista e o cliente, além do agressor, foram parar na delegacia de Cariacica. E para surpresa de Tainara, antes que ela pudesse voltar para casa, ele já estava solto. A comerciante, que amargou prejuízos com a loja fechada, está indignada com essa situação e vai continuar com a denúncia contra o agressor. Tive o prejuízo da loja ficar fechada, perdi o meu feriado. Você imagina para comerciante perder feriado. Saí do DML, era umas 7h30 da noite, 7h30. Aí eu vim, fechei a loja, fechei o caixa, deixei o frentista aqui e estava indo embora. Quando eu estava indo embora, o cara já estava de banho tomado no outro posto ali em Santana. Você acredita? Pois é, resta saber se nesse outro posto que ele foi abastecer, ele também tentou trocar o celular ou se nesse caso ele já tinha arrumado dinheiro para poder abastecer. É realmente uma indignação muito grande dessa jovem que estava trabalhando, tentou interferir para diminuir o problema que estava sendo causado ali no posto e acabou covardemente agredida por este homem. De acordo com a Polícia Civil, ele foi ouvido, autuado por lesão corporal e ameaça, assinou um termo circunstanciado e foi liberado, se comprometendo a sempre se apresentar à Justiça
toda vez que for chamado. Uma situação, como você mesmo disse, né, George, para lá de estranha e inaceitável de um homem tentando fazer uma coisa como essa aí, de trocar um celular por combustível, receber um não, deveria ter aceito, né, e ido embora numa boa, mas acabou numa confusão muito grande e olha onde ele foi parar. George e Bruna. É uma impunidade muito grande, né? Quer dizer, tá solto e pode voltar de novo, né? Ele pode fazer isso em qualquer posto, em qualquer comércio. Quer dizer, ele já sabe que se ele agredir, preso ele não vai ficar. Porque responder criminalmente, em liberdade, isso pra ele não tá dizendo nada. E a vítima, né? E o a trauma vítima? que a vítima fica agora e o medo também que vai Gente, ficar. o olho da moça, da comerciante, eu tô aqui chocada. Extremamente inchado, ela ficou com um hematoma grave no rosto. E ele já estava solto, como ela disse, de banho tomado. Realmente é revoltante. Tá aí, ó, uma agressão desse nível, não foi punido. É demais isso, gente. Suzy, daqui a pouquinho você está de volta com outros assuntos, tá? Na nossa ronda policial. A gente vai seguir aqui com o TN1. Daqui a pouquinho você volta. Agora a gente fala, gente, do ataque dos pitbulls a uma idosa em Vila Velha. Dona Regina, de 69 anos, teve ferimentos na perna e na cabeça. Tá aqui, ó, a imagem dela super forte, ficou muito ferida. Ela precisou também dar pontos aí nos cortes, né? Os momentos de desespero foram registrados por uma câmera de segurança. Ontem a gente contou toda a história, mostramos as fotos, mas as imagens ainda não tinham sido divulgadas. A aposentada caminhava na rua, no bairro Santos Dumont, com o marido e a neta, quando aconteceu os ataques. Vamos ver as imagens. O marido, a neta e a dona Regina, de 69 anos, passavam pela rua para ir ao supermercado. Foi nesse momento que os cães que estavam do outro lado avançaram. De início, eles vão em direção ao marido da professora e a neta. Só que na sequência, cercam a dona Regina. Um deles morde a perna da senhora e o outro continua o ataque. É nesse momento que a vítima cai no chão. O marido começa a espantar os cães. São pouco mais de 10 segundos de ataque. A professora aposentada ficou com um grave ferimento na cabeça e também na perna. Nossa equipe esteve na rua onde tudo aconteceu, no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. O ataque foi na frente da casa do Hércules, que já foi aluno da vítima e ajudou nos primeiros socorros. Na hora a gente só pensou em ajudar ela a pegar pano para estancar o sangue, né? Fui eu, meu tio, a minha esposa. A gente pegou o pano, pegamos uma água para lavar o sangue, os ferimentos que é de cachorro, né? E estancamos o sangue e ligamos para o SAMU, para a polícia, para aguardar os primeiros socorros. Na casa onde os cães ficavam, que parece abandonada, não encontramos ninguém, nem sinal dos animais. Os dois pitbulls ficam aqui dentro dessa casa. Os moradores sabem da existência desses cães, só que nunca viram eles por aqui zanzando. Só que hoje aconteceu. De alguma forma, ainda ninguém sabe como, eles conseguiram sair aqui da casa, provavelmente ali conseguiram empurrar o portão de alguma forma e começaram a rodar aqui pela rua no bairro Santos Dumont. Foi aí que num determinado momento eles atacaram a senhora. Esses cachorros são os cachorros tranquilos, a gente nunca tivemos problemas com eles. Sempre ficavam presos, né? Não tivemos contato com eles. O filho da vítima conversou com a nossa equipe e contou sobre os ferimentos que a idosa teve. Apesar da gravidade, disse também que ela estava bem, na medida do possível. Minha mãe, apesar de tudo, está bem, vai fazer esse procedimento, está consciente, conversando. A minha sobrinha estava em estado de choque, muito desesperada, não queria nem ver a minha mãe, que tinha muito sangue, e aí eu levei para casa e ela está bem, está com a mãe dela, está bem. Uma rua tipicamente residencial com diversas crianças. O ataque, já muito grave, poderia ser ainda pior. A rua tem muita criança, ontem no domingo tinha muita criança brincando lá e toda a vizinhança está muito preocupada mesmo. Claro, não é para menos, Lógico. né? 2 cães desse porte. Olha só, conversei agora há pouco com o Roberto, o filho da dona Regina. A dona Regina estava para ter alta hoje, né? A qualquer momento. Mas por conta da mordida e também de bactérias que podem ter ali na boca do cão, né, os médicos resolveram deixar a dona Regina ainda hoje no hospital. Vão passar lá agora à tarde para verificar, para ela tomar outros medicamentos, mas por enquanto ainda não tem essa previsão de alta para hoje. Dona Regina, inicialmente, aí levou 15 pontos na cabeça e 15 pontos na perna. Ela não passou por nenhum procedimento cirúrgico tão invasivo assim, né, como estava descrito, mas esses cortes aí agora vão ficar
com marcas psicológicas e físicas para o resto da vida dela, Bruna. Pelo menos 30 pontos aí, né? Cabeça e perna, coitada. E olha só, fica aí, né, o questionamento, a dúvida em relação a segurança, né, dos moradores em locais que têm cachorros, animais de grande porte. Cada município, gente, tem uma lei própria quando o assunto envolve aí a segurança na circulação de raças de grande porte. Vamos lá para fora, então, conversar com o nosso repórter Luciano Rosetti. Luciano, ontem foi levantada aqui uma questão muito polêmica, né? Esses animais, você tem a resposta, vão ser sacrificados ou não? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, Jorge, amigo do TN. Pois é, essa é uma questão super polêmica, né? Mas só para adiantar esse assunto, a Prefeitura de Vila Velha informou por meio de nota que os animais estão sendo encaminhados para o Centro de Zoonoses, vão passar por avaliação lá no Centro de Zoonoses para saber se representam mesmo perigo para a sociedade. E a Prefeitura afirmou também que não faz sacrifícios de animais conforme determina lei federal. Agora, será que os cães da raça Pitbull representam mesmo esse perigo todo para a sociedade? Será que eles podem ser animais dóceis? A gente preparou uma reportagem que vai responder exatamente essas perguntas. Vamos ver. Essa cena revoltou o estado inteiro. A professora aposentada Regina Maria de Oliveira Ribeiro, de 69 anos, foi atacada por 2 cães da raça Pitbull. Ela seguia para um supermercado com a família quando sofreu o ataque. O marido dela ainda tentou ajudar a esposa, chutando os animais. Mas só que não adiantou. Dona Regina ficou com ferimentos nas pernas e também no rosto. Esse caso aconteceu nesta segunda-feira no bairro Santos Dumont, em Vila Velha, e levanta uma questão super importante. Quem, neste caso, deveria ser responsabilizado por isso? O dono dos cachorros? A deputada presidente da CPI de maus tratos aos animais não tem dúvidas. Quem deve ser responsabilizado é o tutor do animal, ou responsável pela guarda do animal. A Lei 6.200 de 2000, é uma lei estadual, ela prevê que atos e danos cometidos por caninos são de inteira responsabilidade de seus tutores e quem estiver sob a responsabilidade desse animal. E o Código Civil brasileiro, ele diz que o dono ou detentor da guarda do animal tem que ressarcir o dano causado por esse animal à pessoa que foi vítima. Mas será que os pitbulls são tão agressivos assim? Claro que não. Tudo depende do treinamento que é dado ao cão. Danilo trabalha com adestramento há 20 anos e garante: pitbulls podem ser super dóceis, como o Aruque, por exemplo, que obedece a todos os comandos direitinho. Se a ordem é ficar sentado, ele obedece. Se ele não pode sair de casa, ele fica dentro do quintal numa boa. E na hora de brincar, ele curte a beça, né? Afinal, que cachorro que não gosta de uma brincadeira? Bom, o animal ele é estimulado através da movimentação, né? Então, como é que a gente estimula o drive de caça de um cão, né? Através de movimentos. Se eu pegar esse objeto aqui, essa bolinha, essa simples bolinha com a cordinha, e deixar na frente dele, não vai ter tanto estímulo. Ele tá até mordendo um pouquinho, mas não é tão legal. Eu posso soltar e ele vai desencanar. Agora, se eu pegar, tá vendo como ele soltou? Se eu pegar e começar a estimular, ó, com movimento, ó, né? Automaticamente ele vai começar a querer correr. E aí eu tô colocando à disposição dele uma caça. O que aconteceu com a situação de ontem? Quando a dona Regina caiu no chão, não dá para ver através das imagens, automaticamente eles, pela natureza, não continuariam mordendo. No entanto, ela apavorou, né, não deu para ver, e aquele senhor que estava com ela foi lá e começou a chutar o cão, o que estimulou ainda mais a agressividade. E você acha que eu perdi a chance de fazer um cafuné? Lógico que não. Ó, ele tá querendo o microfone. O Aruque é tenso, hein? Mas já fiquei amigo dele já fiquei amigo dele. Só não entrevista porque você sabe que não tem como, né? Mas olha só, pode passar a mão tranquilo. É um cão muito dócil, viu? Assim, com treinamento adequado. A gente demonstrou agora há pouco, né, que nosso amigo saiu, Danilo saiu, falou fica, ele ficou de boa, não tá nem ligando para mim mais, ó, não tá nem ligando para mim mais. Tá mais interessado em aparecer na câmera do que conversar comigo aqui, né, interagir comigo. Mas ele é super de boa, super tranquilo, e o treinamento começa, muitas vezes, né, nessa idade aqui, ó. Nessa idade aqui, no pequenininho, né, esse aqui é a idade ideal para começar, né, o treinamento. Você vê que bem pequenininho já tá aqui sendo adestrado.
E é nessa idade que começa, viu? Ó, bonitinho, tá até dormindo, ó. Vamos dormir, ó. Quem não gosta de um carinho, né? Claro que quando o cachorro está agressivo, existem procedimentos que devem ser seguidos. Então, preste atenção. A dica que a gente dá é sempre não se torne caça, né? Fique parado, né? Porque aí você não vai ser tão estimulante para o cão. Esses movimentos aqui, ó, de vai e volta, você estimula o cão a morder, entendeu? Se eu tô aqui, é muito difícil que o cão me morda. Por quê? Porque tá parado, não tem graça, né? Perde o instinto, a vontade, né? Agora, se eu começo a movimentar, foi o exemplo que eu dei com a bolinha. Uma coisa é tá parado, tá vendo? Ele até gosta porque ele acha que eu tô brincando, né? Mas se eu soltar e tiver parado, automaticamente ele vai desanimar, vai perder o encanto pela bolinha. Então, esse também é outro grande erro de tutores, né? Que compra bolinhas, compra um monte de brinquedos e deixa sozinho, o cão sozinho. Só que chega uma hora que já não tem mais graça. E aí o que acontece? Ele começa a destruir as coisas, porque vai ficar entediado, né? Existem regras para os donos também. Em Vila Velha, por exemplo, cães de grande porte devem circular com coleiras e focinheiras, se for o caso. Em Vitória, o dono do animal é responsável por tudo que envolve o bicho de estimação. No caso da ocorrência em Vila Velha, o tutor dos pitbulls vai ser enquadrado por lesão corporal culposa, quando não há a intenção de machucar. O tutor certamente vai ser responsabilizado criminalmente. O que houve nesse episódio foi uma tremenda irresponsabilidade do tutor ao permitir que os animais evadissem do local. Bom, muito bem. Então, só para reforçar, então, a Prefeitura de Vila Velha, por nota, informou que não faz sacrifícios de animais conforme determina a lei federal. E como a gente acabou de ver no finalzinho da reportagem, o dono dos pitbulls vai ser enquadrado por lesão corporal culposa, que é quando não há a intenção de machucar. Então, a gente viu que com treinamento adequado, né, os pitbulls podem ser tranquilamente animais dóceis e amigos de nós, seres humanos, né? Claro que esse caso do pitbull, né, continua sob investigação, o dono também, e claro, a gente aqui do TN vai continuar acompanhando esse caso, não é isso? Volto com vocês, Bruna e Jorge. Gostaram da amizade que eu fiz com o pitbull? Eu não sei se eu teria coragem, não. Não, eu sei, eu não teria coragem. Adoro cachorro, adoro animal, mas, ó, Rottweiler, pastor alemão, pitbull, é eles lá e é o cá, só admirando de longe. Se criar já junto, né, desde pequenininho, de repente já sim, é mais né? Fácil, mas já grande assim, dá um medinho mesmo. Realmente. A gente viu a imagem aí da dona Regina, né? Ela está internada, mas está bem, está lúcida, deu os pontos aí na cabeça, na perna, estava prevista para ela ter alta hoje, mas falei com o filho dela mais cedo, ele disse que por enquanto ela vai continuar lá, até para ver aí em relação a infecções, né, nesses pontos e tal, mas está super bem, já está conversando, eles estavam até almoçando lá na hora que eu liguei, Bruna. Graças a Deus, notícia boa pra gente, né? Exatamente. Ô, Luciano, obrigada aí, tá? Pelas informações e parabéns pela coragem, meu amigo. É verdade. Olha, troca de tiros durante confronto entre polícia e traficantes no bairro da Penha, em Vitória. Num patrulhamento, os PMs se depararam com os criminosos armados, inclusive com um fuzil. Uma arma e drogas foram apreendidas. Uma pistola 9mm e uma quantidade considerável de drogas, entre maconha, cocaína e crack. Esse material foi apreendido depois de uma troca de tiros no bairro da Penha, em Vitória. Era fim de tarde desta segunda-feira. Cerca de 8 homens estavam na escadaria do Beco 2, a maioria portando armas de fogo, inclusive, segundo a polícia, um fuzil 762. Uma arma de guerra, restrita das Forças Armadas. Eles perceberam o deslocamento e a aproximação da patrulha policial e realizaram vários disparos contra os militares. A Força Tática fazia patrulhamento de rotina no bairro da Penha quando encontrou os suspeitos armados e foi aí que a troca de tiros começou. De acordo com a polícia, o local já é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. O tráfico de drogas ali é 24 horas. Eles costumam ficar de arma longa ali, fuzil, submetralhadora, arma de guerra mesmo. O confronto durou cerca de 30 segundos. O reforço foi acionado, mas os suspeitos conseguiram fugir. Foi durante a fuga que eles deixaram a pistola e as drogas para trás. O material foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil disse que a arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística
e as drogas serão encaminhadas para o laboratório de química legal para serem analisadas e depois incineradas. Gente, agora 12h20, vamos lá para fora conversar com a repórter Vanessa Calmon, que está ao vivo com Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo. Nós vamos falar agora sobre os ataques sofridos pelo senador capixaba Fabiano Contarato. Uma foto de Contarato com o filho na praia foi alvo de comentários preconceituosos. A Polícia Federal investiga esses ataques. Ô, Vanessa, como é que está essa investigação, né? A polícia já identificou aí o rapaz que fez essa postagem. Na verdade, ele fez a postagem no Facebook dele, né? Boa tarde para vocês. Exatamente, Jorge. Muito boa tarde para você, boa tarde, Bruna, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Eu estou aqui com o superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas, para a gente falar então como que andam, né, essas investigações sobre o caso do senador Fabiano Contarato, que foi exposto nas redes sociais. Teve uma foto dele e do filho exposta nas redes sociais com comentários extremamente absurdos, né? Comentários que ferem o Fabiano Contarato, o senador, e também o filho dele. Então, já questiona o senhor, doutor Eugênio, o que a Polícia Federal fez no momento em que o senador Fabiano Contarato esteve aqui? Ele procurou a Polícia Federal justamente para que esse caso fosse investigado? Isso, ele procurou ontem mesmo a Polícia Federal, ele veio até a superintendência, foi recebido pelo delegado plantonista, que tomou as declarações dele, ouviu dele tudo o que aconteceu, recebeu dele o material, ele havia dado print nessas postagens, né? Ontem mesmo, o nosso perito e os nossos agentes fizeram contato com o Facebook para tentar preservar essa prova, ainda não sabemos qual vai ser o resultado disso. De toda forma, a gente já tem identificado algumas testemunhas, já temos a postagem, hoje deve ser instaurado o inquérito e a gente prossegue nas investigações. O autor dessa postagem também já foi identificado? Já foi identificado, né? Na postagem está claramente ali identificado quem foi que fez essa postagem. Então agora as investigações seguem, né? Seguem as investigações, as testemunhas vão ser ouvidas. A gente precisa ainda de um retorno da rede social, dizendo se a postagem foi preservada ou se ela foi apagada. De toda forma, ainda que ela tenha sido apagada, nós temos outros caminhos para chegar a uma eventual autoria, caso algum crime efetivamente tenha sido cometido, né? Que é o print que foi dado, a oitiva de testemunhas, então nós temos outros caminhos também. Agora, gente, tudo isso aconteceu ontem, né? O senador Fabiano Contarato, ele passou dias fora, inclusive numa agenda fora do país, passou dias longe da família e quando ele retornou, então, para a cidade de Natal, ele estava com o filho e resolveu ir à praia. E aí foi neste momento que uma pessoa na praia se sentiu no direito de tirar uma foto dele com o filho, postar nas redes sociais com diversas ofensas. Vamos ver na reportagem. A postagem que foi feita em uma rede social traz insultos ao senador Fabiano Contarato da Rede Sustentabilidade. O autor da postagem publicou uma foto do senador com o filho de apenas 7 anos em um momento de lazer. Ele não tinha permissão para usar a foto. Na postagem, o homem ainda usa palavras ofensivas e acusa Contarato de usar o filho para fazer marketing político. A foto foi tirada no fim da manhã desta segunda-feira na praia de Itapuã, em Vila Velha. O senador tinha voltado de missão oficial fora do país no último domingo e atendeu um pedido do filho. Ele só foi saber da postagem ao voltar para casa. Ontem estava fora, sentindo muita saudade dos meus 2 filhos, e o Gabriel, de 7 anos, me pediu para ir levar à praia para fazer castelinho de areia e não fiquei nem 40 minutos. Quando eu retornei, eu recebi uma mensagem encaminhando a postagem dessa pessoa, tendo esse comportamento totalmente preconceituoso e discriminatório, porque ele se referiu ao meu filho como um filho adotivo, como se eu estivesse usando meu filho para fazer marketing. Após tomar conhecimento das ofensas, o senador procurou a Polícia Federal aqui no estado para registrar a ocorrência. O que leva um ser humano a ter um comportamento tão cruel? E outra coisa, expondo numa foto, numa rede social, o meu filho de 7 anos. Então essas pessoas têm que entender que liberdade de expressão não pode ser utilizado como escudo protetivo para a prática de crime. E eu vim aqui na Polícia Federal para que a Polícia Federal apure efetivamente a origem disso e indicie na responsabilidade criminal dessa pessoa. Esse advogado aponta os possíveis crimes cometidos pelo autor da postagem. Referida situação pode vir a constituir ofensa ao artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais quando se refere à proteção da imagem da pessoa. Além de tal fato,
constitui também ofensa ao artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da integridade física, psíquica e moral e preservação da imagem da criança e do adolescente. Referida situação também pode ser tipificada no artigo 139 do Código Penal, que trata da difamação. O senador deseja que o homem seja investigado pelo que fez. Eu espero que a polícia apure criminalmente e que as pessoas entendam que você pode não concordar com o comportamento de um político. Isso é democrático, isso é saudável. Mas nada dá direito de você praticar um crime de calúnia, injúria, difamação, uma discriminação, expor uma criança. Isso é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, doutor, durante a matéria o senador Fabiano Contarato chegou a dizer que a pessoa teria se utilizado de liberdade de expressão para cometer um crime. Esse é o limite entre você ter uma rede social, ter direito a fazer as suas postagens e você postar sobre uma outra pessoa com ofensas? As pessoas têm que entender que as redes sociais, a internet não é um mundo sem lei, né? Ao que tudo indica, crimes contra a honra podem ter sido praticados pelo indivíduo que fez a postagem. Então, nada de forma agressiva, nada que atinja a honra de outra pessoa pode ser veiculado, pode ser postado em rede social. Caso isso aconteça, é muito possível que a pessoa ultrapasse ali a margem da legalidade e vai cometer um crime. E naquele caso, inclusive, existe uma criança sendo exposta ali naquela foto. Então isso também seria um outro crime? Nas circunstâncias, isso tudo precisa ser analisado, né? Isso vai ser analisado no bojo do inquérito policial. Agora, sem dúvida alguma, deixa a atitude dessa pessoa mais grave, mais séria, né? Nós não podemos expor nenhum outro tipo de pessoa, muito menos crianças, na rede social. Então isso, sem dúvida alguma, pode agravar. Não diria que vai ser um outro tipo penal, um outro tipo de crime, mas demonstra ali a gravidade da situação. Agora, doutor, para quem está assistindo a gente em casa, né, se isso acontece com alguém, se você tem a sua foto exposta na rede social, sendo alvo de ofensas, a pessoa pode procurar a polícia? Em que momento ela deve procurar a polícia? O que a gente orienta é que seja dado um print naquela postagem que seja ofensiva. Isso é importante para segurar a prova e aí a pessoa deve sim procurar a delegacia mais próxima para registrar o ocorrido e para que as providências sejam tomadas. Só para a gente deixar claro para quem está em casa, o senador Fabiano Contarato procurou a Polícia Federal por uma outra questão, né? Só explica para a gente. O que nós vamos descobrir com o desenrolar das investigações é se aquela postagem, se aquelas ofensas foram feitas em razão do mandato do senador, e aí sim isso trai a atribuição para a Polícia Federal, ou se foi por qualquer outro motivo, né? Se foi por qualquer outro motivo, a atribuição dessa atribuição seria da Polícia Civil. Mas nós ainda não sabemos disso, então as investigações também vão apurar qual foi a motivação daqueles ataques feitos em rede social. Tá certo, então. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bruna, George. Vanessa, você tem outras informações também sobre a Força-Tarefa da Polícia Federal, né? Agora essa Força-Tarefa vai contar com a participação também da Guarda Municipal de Vila Velha e da Polícia Rodoviária Federal, é isso mesmo? Exatamente, Bruna. Aqui onde a gente está, inclusive, a gente está na sede agora dessa Força-Tarefa do Espírito Santo, inclusive que começa a funcionar hoje, né? Então, só explica pra gente, doutor Eugênio, a partir de agora, então, o Espírito Santo tem uma Força-Tarefa que conta com Guarda Municipal e PRF? Exatamente, essa força-tarefa que é coordenada pela Polícia Federal, mas que conta também com a participação da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Civil de Vitória e da Guarda Civil de Vila Velha, começa a funcionar hoje. Nós estamos aqui no espaço que a força-tarefa vai utilizar. Todos os servidores vão vir para cá, né, diariamente para investigar a criminalidade organizada violenta que tem afligido os moradores do Espírito Santo. Então, tudo equipado, já todos os equipamentos instalados, estamos prontos para receber os nossos parceiros que começam a atuar efetivamente a partir de hoje. O foco são organizações criminosas. O foco são as organizações criminosas, né, criminalidade violenta, tráfico de armas, tráfico de drogas e, o principal, investigações do começo ao fim. Nós vamos iniciar as investigações, realizar apreensões de armas, de drogas, mas não vamos parar por aí. A gente quer descapitalizar as organizações criminosas. O que é isso? É retirar o recurso financeiro dessas organizações criminosas. Carros, barcos, contas correntes, aviões, tudo que as organizações criminosas têm de recursos, nós vamos identificar e vamos bloquear. Ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Eu falei aqui com o superintendente então da Polícia Federal, doutor Eugênio Ricas, sobre esse início aí da Força-Tarefa no Espírito Santo. A gente espera que traga bons frutos, né? Muitas prisões e apreensões aqui para o nosso estado. Volto com vocês aí no estúdio, Bruna, Tá George. certo, Vanessa, é o que a gente espera também. Obrigada aí pelas informações, você e o doutor Eugênio.
Olha só, gente, a casa de um policial penal foi alvo de disparos hoje cedo no bairro Aribiri, em Vila Velha. O agente chegou a revidar os disparos, mas o atirador fugiu. Uma adolescente que seria a namorada do suspeito foi levada para a delegacia. O caso aconteceu por volta de 1h da madrugada de hoje, no bairro Aribiri, em Vila Velha, em uma rua que fica próxima à praça do bairro. O policial penal de 36 anos ainda estava acordado quando um casal passava pela rua. O homem, de acordo com a vítima, teria parado em frente à casa dele e atirado em direção aonde ele estava. O policial penal, ao ver o que estava acontecendo, revidou. No primeiro disparo, o agente penitenciário que estava acordado acabou olhando o que estava acontecendo e viu o casal aqui no meio da rua. Ele então revidou os disparos e o cara que estava aqui embaixo atirou de novo. Aí ele viu que o casal correu nesta direção. Ele foi atrás e acabou descobrindo que a arma utilizada pelo criminoso estava debaixo de um veículo. Antes mesmo que ele conseguisse chegar próximo do veículo, viu a mulher que estava com o criminoso voltando de bicicleta e se aproximando do carro. Ela iria pegar a arma para o namorado. Quando viu isso acontecendo, o agente penitenciário deu voz de prisão para a mulher e recuperou a arma que tinha sido usada no ataque. Todos os envolvidos foram prestar esclarecimento na Delegacia Regional de Vila Velha. Lá, a jovem de 16 anos teria contado que o rapaz com quem estava tentava assediá-la e, por isso, teria atirado para o alto. A jovem foi liberada. O policial penal também. O atirador ainda não foi localizado. O motivo do ataque ainda é desconhecido. Essa ocorrência ainda está em andamento na Delegacia Regional de Vila Velha. Em Vila Velha, gente, um susto. Um piloto de parapente perdeu o controle e ficou agarrado, Jorge, na cobertura de um prédio. A imagem é impressionante, gente. Ele ficou pendurado a uma altura de 40 metros. Vamos acompanhar. O equipamento enroscou no alto do prédio na Praia da Costa, em Vila Velha. A cena, é claro, chamou a atenção de quem estava na praia. O homem ficou pendurado por uma corda na fachada do edifício enquanto esperava pelo resgate. Os bombeiros foram acionados, mas quando as equipes chegaram ao local, o homem já havia sido retirado pela população. Ele foi puxado com a ajuda de uma mangueira de incêndio. E quando ele teve uma rajada, ele tentou tirar, mas não deu, e aí a vela dobrou e ele ficou preso no condomínio. Jogamos a mangueira de incêndio para ele, ele se amarrou, nós estávamos em 6 pessoas lá em cima, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo, e a gente conseguiu resgatá-lo através da corda da mangueira de incêndio que foi amarrada nele, nós puxamos, e aí, graças a Deus, deu tudo certo e segue a vida. O piloto de 36 anos saiu andando do prédio, disse que foi uma rajada de vento e que iria voar novamente. Foi só uma rajada de vento, foi tranquilo, nós estamos indo lá voar de novo, porque esse deu ruim aqui, aí nós estamos indo voar de novo. A gente viu aí que o piloto não se machucou, né? Graças a Deus, e também não precisou de atendimento médico, tanto que ele voltou a voar. Mas a prefeitura disse que vai notificar a Associação de Voo Livre do Estado para fiscalizar e tomar as medidas necessárias em relação ao caso. Olha, vamos chamar a repórter Suzy Faria, que traz a nossa ronda policial. Ô Suzy, eu já começo te perguntando uma coisa. Uma mulher grávida pulou de um carro em movimento. O que aconteceu? Isso aconteceu no norte do estado, George, e a situação é assim, extremamente estranha. Acredita que ela falou para a polícia que estava junto com o marido, fumando, usando drogas, bebendo, grávida. E quando os dois estavam indo para casa de carro, no meio do caminho começaram uma discussão. E sabe o que aconteceu? Ele disse que iria jogar o carro contra o muro e matar os dois. Ela, com medo do marido cumprir com essa promessa, acabou se jogando do veículo. Foi socorrida, levada para o hospital, estaria tudo bem, enquanto ele foi encontrado e levado para a delegacia para poder se explicar. Olha só a história, em nenhum dos dois casos aí eles pensaram na criança, muito menos enquanto ela estava bebendo e usando drogas. Mas, por enquanto, está tudo bem, George Bruna. Suzy, você tem mais informações policiais para a gente, minha amiga?
Tenho sim. Olha, a equipe aqui da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa saiu agora há pouco para atender a 2 ocorrências. Uma delas teria acontecido ontem à noite, no centro de Vitória, ali perto do posto de saúde, perto de um supermercado que tem ali. Um homem teria acusado o outro de roubar a droga dele e acabou efetuando um disparo que acertou a coxa dessa pessoa. Ele só não morreu, de acordo com testemunhas, porque acabou se atracando com um cara e conseguiu fugir. O curioso dessa história, ele foi parar em Carapina e só hoje pela manhã que foi em busca de socorro. O homem seria de Manaus, teria vindo aqui para o estado para estudar teologia em Guarapari. Acabou se envolvendo com as drogas e foi morar na rua. Olha só a situação onde chegou. Ele está internado no hospital para se recuperar do tiro que levou na perna e o caso vai continuar sendo investigado. Agora, uma outra informação que eu tenho para concluir aí a ronda policial é que o outro fato que eles foram atender aconteceu em Cidade Continental hoje pela manhã. Um homem teria sido socorrido por vizinhos com uma faca cravada nas costas. Ele seria um comerciante, dono de um bar na região, que teria fechado o bar e continuado conversando com uma mulher que ainda se encontrava no local. No meio da conversa, de acordo com a vítima, a mulher simplesmente deu uma facada nas costas dele. Mas, de acordo com a polícia, algumas chamadas foram feitas deste lugar informando sobre uma tentativa de estupro. O homem disse que ele não fez nada com a mulher, mas foi levado para o hospital para poder tirar essa faca que ficou cravada nas costas dele. E mais, ao fazer uma revista no carro, a polícia acabou descobrindo um revólver 38 com várias munições que ele ainda não explicou a origem. Agora, para concluir mesmo a ronda, eu esqueci que tem só mais uma notícia. Semana passada, aqui na DHPP, teve um fato inusitado. Um homem chegou aqui na delegacia do presídio para ser ouvido pelos delegados e pediu para ir no banheiro aqui de cima, primeiro andar. Você acredita que quando ele estava chegando perto do banheiro, a gente vai dar uma saidinha aqui, viu? Perto do banheiro tem uma janela. E vocês acreditam, George Bruno e amigos do TN, que ele tentou se jogar lá de cima, ó, daquela janela ali. Eu vou pedir o Cícero até para vir mais um pouquinho para cá, ó. Cícero, vamos chegar mais um pouquinho aqui para fora para você mostrar, continuar mostrando aí. Olha só o que ele fez, quebrou o vidro da janela com uma cabeçada. Ele não conseguiu fugir, sabe por quê? Estava fechado. E olha, aquela janela normalmente fica sempre aberta e ela estava fechada. Aí o curioso é o seguinte, além de não conseguir, porque ele teria caído aqui embaixo na rua, além de não conseguir, ele ficou imóvel por cerca de 2 horas. O que ninguém sabia, os policiais chamaram socorro, esperaram a ambulância chegar. O que ninguém sabia é que nesse meio tempo ele tinha pego um caco desse vidro. E vocês acreditam que quando o médico chegou aqui para socorrê-lo, ele tentou furar o médico com esse caco de vidro? E mais, depois disso, sendo contido pelos policiais que estavam aqui no plantão, ainda tentou cortar o próprio pescoço. Nenhuma das duas situações ele conseguiu, foram fracassadas. O homem, então, acabou sendo autuado mais uma vez e está de volta ao presídio George Bruna. Olha, tô vivo para ouvir essa história, hein? Gente! Cada parte dessa história, eu fiquei prestando muita atenção. Agora, a última pergunta, eu sei que o nosso tempo está estourado, mas quando ele deu a cabeçada lá no vidro, teve algum ferimento na cabeça dele ou não, Suzy? Não, parece que ele fingiu estar desacordado, mas não teve nada grave, George. Ele deu um azar danado, viu? Porque tentou, falou que ia para o banheiro e tentou se jogar lá de cima para tentar fugir, mas não conseguiu, não. Rapaz, que história, hein? Mobilizou um montão de gente, policiais, médicos, SAMU, todo mundo. Só Jesus, em que história. Mas acho que terminou tudo bem, né? Espero que sim. Espero que sim, que ele continue preso, né? Isso aí. Suzy, obrigado aí pelas informações, hein? Olha, o posto de saúde e o pronto atendimento de Flechal 2 em Cariacica continuam fechados por problemas na fiação elétrica. Mas a partir de amanhã o atendimento vai ser parcialmente retomado. Ainda bem, né, gente? Olha só, a unidade de saúde passa a funcionar numa igreja do bairro. Já o PA não reabre enquanto a reforma na instalação não ficar pronta. A Rejane está grávida de 12 semanas.
Ela ia começar o pré-natal hoje. Tinha consulta marcada com obstetra na unidade de saúde de Flechal 2 às 9h30 da manhã. Mas chegou aqui e encontrou os portões fechados. Eles falaram comigo que a minha consulta diz que vai ser remarcada e eu vou agora para me remarcar. Assim como a Rejane, outros pacientes que tinham consultas marcadas para hoje serão remanejados para os próximos dias. É que a unidade de saúde teve que fechar as portas por determinação da Polícia Civil na última sexta-feira. Os fios usados nas instalações elétricas podem colocar em risco a população. A partir de amanhã, o atendimento da unidade de saúde com 13 equipes de médicos e enfermeiros passa a acontecer nessa igreja, que fica na Rua da Liberdade. Funcionários da área de manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e voluntários da igreja ajudavam nos reparos e adequações para receber os pacientes. Manutenção para poder receber o paciente aqui, né? Que não sabe, deve durar ainda, não sei quantos meses vão ficar sem atendimento aqui, a gente ia atender aqui. Além da unidade básica de saúde, o PA de Flechal 2, que funciona no mesmo prédio, também precisou ser fechado para a segurança dos funcionários e dos pacientes. Como aqui só acontece em atendimentos de urgência e emergência, não foi possível montar essa mesma estrutura em um outro local. Por isso, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é de que os moradores procurem PAs de outros bairros, como, por exemplo, o PA do Trevo de Alto Laje, o de Bela Vista e o de Nova Rosa da Penha. Com o fechamento, todo o prédio da saúde vai passar por adequações na instalação elétrica. Oficialmente, a Prefeitura ainda não falou em prazos, mas a informação é de que toda a obra dure em torno de 60 dias. Em laudo, o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, confirmou que os fios usados na construção foram fornecidos pela empresa que é alvo na Operação Elétron. A suspeita é de que os fios foram produzidos com materiais fora do padrão, que podem causar superaquecimento, curto-circuito e até incêndio. A operação acontece desde agosto e revelou que fios dessa mesma marca também foram utilizados na iluminação pública de um município da Grande Vitória. A fábrica, que funcionava na Serra, está interditada. No mês passado, a Justiça bloqueou cerca de 10 milhões de reais do dono do local. E hoje a polícia deflagrou a 4ª fase da Operação Elétron, tá? Foram feitas diligências em uma UPA de Cariacica, além de uma creche de Vila Velha. Também foram periciados locais com problemas elétricos, como uma residência em Aracruz, que teve um princípio de incêndio, e um prédio em Cariacica, com reclamações de derretimento das tomadas. Em todos foi identificado o uso de fiação irregular, que, de acordo com laudos do IPEM, podem causar aumento do consumo de energia elétrica e risco de incêndio, né? A Polícia Civil também constatou que o empresário preso na primeira fase da operação tentou interferir nas investigações. Ele foi preso na primeira fase da operação. Terça-feira, semana está começando aí para muita gente, né? Então bora ficar por dentro das oportunidades de emprego. No Cine de Vitória tem 27 vagas. São vagas para repositor de mercadorias, motofretista, atendente de padaria e carpinteiro. Acesse trabalhavix.vitoria.es.gov.br. E no Cine da Serra há 167 vagas. Vagas para salgadeiro, mecânico de manutenção, auxiliar de limpeza, atendente de loja e muitas outras. O site para ver os detalhes é maisemprego.serra.es.gov.br. 12h43, já estamos no clima de Natal, né? Oba! Daqui a pouquinho, poxa, Natal está quase chegando e começa hoje a campanha para a adoção das cartinhas de Natal dos Correios. E esse ano, Bruna, a expectativa é atender 5.500 crianças. E o Papai Noel, claro, para atender a todo mundo, vai precisar de muita ajuda, né? O Papai Noel recebeu 20 crianças que escreveram cartinhas. Elas simbolizam as 5.500 cartinhas de todo o Espírito Santo que podem ser adotadas nos Correios. Os pedidos são variados. Eu pedi uma boneca, uma slaimana, um kit de médico e uma alourara. Casa de boneca. Alguns chamam a atenção. Muitos escrevem para ajudar alguém e outras crianças pedem até comida. Tem sempre um pedido
ou de um tipo de comida que a criança sonha em comer, um panetone, um chocotone, um peru de Natal, alguma coisa relacionada à ceia de Natal. Tem a questão, às vezes, de pedidos para outras pessoas, por exemplo, cadeira de roda, colchão de água, para alguém da família. Então, até a criança ela tem essa sensibilidade de ser solidária. E para atender a tantos pedidos, Papai Noel vai precisar da nossa ajuda. Esse ano a campanha vai ser em formato híbrido. A adoção da cartinha também pode ser feita pela internet. O cliente vai ter a opção de dirigir, né, a agência do correio, escolher a sua cartinha, né, e apadrinhar, ou então no blog do Noel, que é blognoel.correios.com.br. Lá também vão aparecer as cartinhas e o cliente vai poder escolher a cartinha que lhe convier, apadrinhar essa cartinha e fazer a entrega do presente. Fofura, hein, Quem Bruno? aguenta, gente? Olha o tamanho desses Papais Noéis. Olha só, vamos ajudar, tá, gente? Você pode ir diretamente numa agência dos Correios ou também acessar o site blognoel.correios.com.br. O período para você adotar aí suas cartinhas começa hoje e vai até o dia 3 de novembro. Para dar tempo de entregar tudo certinho, né? Novembro não, dezembro, desculpa, né? 3 de novembro, exatamente. Para dar tempo de entregar tudo certinho. É isso aí, olha só, deixa eu corrigir aqui, ó. Vai até o dia 3 de dezembro. 3 de novembro já passou, hoje é dia 16. Começa hoje e vai até o dia 3 de dezembro. Não deixa aí de adotar sua cartinha, não. Olha, gente, uma amiga do TN mandou pra gente imagens do bairro em clima natalino, do bairro dela. A árvore montada na praça de Tabajara já encanta os moradores. São centenas de microlâmpadas que iluminam o local e dão aquele toque de fim de ano, né? Com luzes, cores. Essa foi só uma das árvores que a Prefeitura de Cariacica vem instalando na cidade. O município terá atrações natalinas com programação, com cantata, orquestra e shows com artistas locais e nacionais. Tomara que esse Natal seja bem diferente do Natal do ano passado, né, É verdade, Bruno? é o que todo mundo espera. Com a pandemia aí, muitas famílias não puderam se reunir. É isso aí. De longe, esperamos que seja diferente. Isso aí, esse ano a gente vai dar o tão esperado abraço, né, na ceia de Natal. Olha só, vamos para o intervalo rapidinho. Na volta, gente, mulher fuma em área proibida, é alertada e arruma confusão na rodoviária de Vitória. Vamos falar também do aumento nos casos de diabetes nesse período de pandemia. E você vai conferir novas oportunidades de emprego. Um minutinho, a gente está de volta, hein? Sai daí não. 12h48, estamos de volta. Um cigarro, gente, foi o que provocou uma confusão danada na rodoviária de Vitória. Além de fazer mal à saúde, ainda provoca confusão, né? Uma passageira estava fumando em local proibido e, ao ser abordada pelo segurança do local, não gostou e aí a briga foi geral até a chegada da polícia. Ele pegou, me jogou no chão, pisou nas minhas costas, me algemou e me jogou dentro do camburão como se eu fosse um lixo, um bandido. Passei a noite na delegacia, tô aqui, né? Eu acho que eles vão me levar até pro presídio. A única coisa que eu quero é ir embora pra casa, mais nada. Esse é o depoimento da vendedora Sabrina Ferreira, de 44 anos, minutos antes de ser encaminhada para o presídio. Toda a confusão que ela relata teria começado porque estava fumando na área interna da rodoviária de Vitória, mesmo com as placas indicativas de que não era permitido. Ela foi abordada pelos seguranças, onde teria começado as discussões e os insultos por parte da mulher. Sabrina estava tentando viajar de Vitória para Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Não tinha ônibus, eu sentei na calçada. Ele pediu para me levantar, me levantei, sentei outro lado, eu acendi um cigarro. Quando eu acendi, ele falou, apaga o cigarro, apaga o cigarro. Aí eu falei, mas eu não estou fazendo nada demais. Ele apaga o cigarro agora. Ele pegou, me jogou no chão. Já a polícia, chegando aqui na rodoviária, se depararam com Sabrina, que estava bêbada e incomodava os passageiros. Ela disse que tentava comprar uma passagem e não conseguia. Foi agressiva e xingava os policiais. Foi dada a voz de prisão a ela, que tentou agredir os policiais com uma garrafa de bebida.
Já presa no compartimento da viatura, ela danificou o espaço com vários chutes e cabeçadas. Eu fiquei na rodoviária sentada e ele começou a me agredir. Com o cara do cigarro, eu levantei e fui para outro lugar. E aí ele começou a falar um monte de coisa, me agredir com palavras, eu também agredi ele com palavras. Falei com ele, não é porque você é a polícia, que comecei a falar um monte de coisa com ele. Mesmo algemada, a mulher continuou muito alterada. Ela foi encaminhada para o DPJ de Vitória e logo em seguida para o presídio. Passei a noite dentro da delegacia, estou sendo humilhada, que para mim é uma humilhação. Olha, a CETURB informou que foi preciso que os vigilantes chamassem a polícia porque a mulher estava alterada e importunando outros passageiros. Ela foi levada para a delegacia, como a gente disse, onde foi autuada por desacato e dano ao patrimônio. Hora de mais vagas de emprego, porque a Agência do Trabalhador de Cariacica tem mais de 600 oportunidades essa semana, tá? Eletricista industrial, ajudante de caminhão, recepcionista, zelador e muito mais. Acesse o site cariacica.es.gov.br. Já em Vila Velha, o Cine oferta 219 vagas de emprego. Auxiliar de marceneiro, manobrista, soldador, costureira geral. Entre no site vilavelha.es.gov.br/Trabalha Vila Velha para você conferir todos os detalhes. Olha, gente, agora um alerta importante sobre o diabetes. Nos últimos 2 anos, o número de casos da doença aumentou em quase 16%. Muita coisa, né? Uma situação tão preocupante, gente, que a Organização Mundial da Saúde já a considera como uma pandemia. No mundo, a cada 5 segundos, uma pessoa morre por complicações do diabetes. Após ter o diagnóstico de diabetes, Bashmar mudou a rotina em casa. A orientação médica para a dieta está fixada na parede, bem ao lado da sala de jantar. Estratégia para não perder o foco e ganhar saúde. Tive que mudar completamente meus hábitos, né, de alimentação, seguindo uma rotina, né, de coisas mais naturais, não misturar carboidrato com carboidrato, né, seguir realmente o que os médicos dizem, né, é muito importante. Segundo os médicos, quem tem diabetes pode apresentar alguns sintomas, como fadiga, sede em excesso, falta de cicatrização nas feridas e também infecções na bexiga, na pele, entre outros sintomas. Mas, segundo Bashmar, ele não sentia nada e foi numa campanha de saúde realizada na igreja onde ele frequenta que ele fez o teste da glicose e ficou surpreso com o resultado. Estava quase 400 quando eu fiz o exame. Fiz a última vez que eu medi, estava 94. Graças a Deus. Mas o que é diabetes? Tipo 1, que geralmente é do paciente jovem, criança, adolescente, ele na verdade, o organismo, por questões hereditárias, passa a combater o pâncreas, que produz insulina, que é o hormônio que regula o açúcar do sangue. Com isso, o açúcar do sangue começa a aumentar e levar a problemas de saúde e repercussão clínica. E existe o tipo 2, que geralmente são pacientes já ali a partir da terceira, quarta década, dos 30 anos, e ele é relacionado principalmente à obesidade e a más hábitos de saúde, não consegue controlar o açúcar de maneira adequada. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, os casos aumentaram com a pandemia, quando muita gente ficou em casa, não fez exames de rotina e abusou da alimentação. Dr. Diego Barreto ressalta a importância do diagnóstico precoce e os cuidados com o tratamento. Não precisa alarmar, por mais que o diabetes seja uma doença crônica, que não tenha cura, tem tratamento. E a melhor maneira mesmo é procurar acompanhamento de profissional, do médico, e fazer o exame de rotina e aderir mesmo, Geralmente a gente tem que mudar o estilo de vida, diminuir o excesso de carboidrato da alimentação, fazer atividade física e ali se tiver que fazer uso do medicamento, fazer uso do medicamento corretamente, Orientação que Bashmar segue à risca e vai tocando a vida com um de seus hobbies preferidos. Musiquinha para relaxar, né? É isso aí, o diabetes não é brincadeira não, tá? A gente tem que se cuidar, tem que levar a sério. Olha só, vamos para o intervalo rapidinho e na volta a gente vai falar sobre agendamento da vacina contra a Covid. A gente já volta.
Estamos de volta agora, 1h em ponto. E olha, hoje pela manhã, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a aplicação da dose de reforço para quem tem mais de 18 anos que completaram o esquema vacinal há pelo menos 5 meses. Notícia boa, né, gente? Agora a gente aguarda aí cada prefeitura anunciar a data que vai iniciar a vacinação desse grupo. Para quem já pode vacinar, vamos de agendamento então. Aliás, não precisa de agendamento, tá? Porque hoje, a partir de hoje, até o dia 19, em Vitória, vai ter vacinação contra a Covid sem precisar marcar, sem precisar agendar. Na Igreja Batista de Jardim da Penha e também no Manaim de Vitória, das 8 da manhã até às 3 horas da tarde. Oportunidade e tanto aí para você agendar a sua vacina. Muito bom, né? Será que dá um minutinho pra gente? Que os amigos do TN participaram tanto hoje, né, Bruna? Vamos Olha ler. só, o Ariosto Júnior de Guarapari falou: Bruna, George, boa tarde, estou sempre assistindo vocês. E olha só que mensagem interessante. O Peixe Loyola disse o seguinte, ó, tava vendo Tribuna Notícias, vi que a pracinha de Tabajara tá muito linda, parabéns aos envolvidos. Só gostaria que a pracinha do meu bairro, que é o Santana, também ficasse assim. Então tá dado o recado para a prefeitura, lá na pracinha do bairro Santana também, fazer toda essa decoração bonita, natalina, né, Bruno? É isso aí, tudo Cariacica, né? De repente, daqui a pouquinho a decoração tá chegando lá, né? Tem um abraço aqui que eu quero mandar para Gracilene Andrade de Cariacica, que está assistindo a gente com o maior carinho. Beijo, tá, minha amiga? Beijo para você e para o seu pequeno aí. Vocês estão assistindo o TN1. É isso, gente. Muitas participações, a gente não consegue ler tudo. Nosso tempo está acabando, precisamos encerrar. 1h02, mas amanhã a gente está aqui, tá? Beijo enorme para vocês. Valeu, gente. Obrigado pela audiência de sempre. Até amanhã, 5 para meio-dia, hein?